Bom, então, um complemento que eu vi um tempo atrás, um comentário que o Rica Peone tinha feito. Nós temos até, acho que citei o Rica Peone de maneira até talvez um pouco exagerada, um pouco injusta. Ah, que eu acho que eu estava falando das pessoas que eventualmente não teriam mansidão e tal. Acho que daí eu acabei citando ele até de uma maneira. Eu não lembro se eu realmente se eu citei. Se eu citei foi de uma maneira um pouco desnecessária. Os outros eu acho que das outras pessoas que eu citei faria mais sentido citar. Acho que talvez se eu citei o Rica Peone eu acabei errando. Só espera. Não, o pessoal fazendo muito barulho. Então, ah, mas um comentário que eu lembro que ele fez um tempo atrás foi sobre a questão da desorganização social. Eu não tinha muito certeza, eu precisava pensar um pouco mais a respeito, mas eu não concordo. Ele falou sobre a questão de, mas eventualmente fica uma bagunça social quando as pessoas ficam fazendo várias atividades. Bom, primeiro que não. Eu acho que no geral, como no Brasil, eles dizem que é uma espécie de contrato de trabalho mais vinculado, então não lembro agora qual é a palavra específica para isso. As pessoas ficam normalmente em só uma atividade, então não acho que haja uma desorganização social tão grande. E mesmo que as pessoas tivessem mais de um trabalho, como por exemplo nos Estados Unidos, em que o contrato de trabalho é mais maleável e se pode trabalhar em mais de um local, ah, não sei se até eventualmente em concorrentes, mas enfim, se pode trabalhar em mais de um local e com contrato de trabalho com carga horária menor, não necessariamente há desorganização social. Então eu não vejo a questão se eu já, não, pelo que eu lembro, não respondi isso. Mas não acho que seja pelo excesso de atividades que haverá desorganização social. No meu caso, principalmente em relação ao voluntariado, não acho que houve desorganização. Ah, no meu caso, inclusive, nem precisaria haver. Ah, no caso, no meu caso nem só precisaria eu estar focado, mesmo eu podendo buscar uma atividade secular, não precisaria estar focada na questão da atividade na qual eu me formei. No primeiro momento precisaria, mas aí por outro motivo. Então, claro, daí isso viria, vamos dizer, a tentar mais ou menos encaixar no argumento do Rick Capel, o que eu não concordo, na verdade. Eu acho que poderia haver uma maleabilidade maior, não só pela questão do contrato de trabalho, mas pela questão de que as pessoas podem, eventualmente, preferir outras atividades e se descobrirem depois em outras atividades. É. Bom, então, continuando, teria essa questão do contrato de trabalho, ou mesmo isso, no final, poderia se dar de outras formas, né? Não só, vamos dizer, em relação ao voluntariado, alguma coisa assim. Mas eu não acho que isso, na verdade, geraria nenhuma desorganização social. No meu caso, eu poderia, inclusive, no primeiro momento, não, porque eu estava vinculado àquilo que seria uma sugestão ali do Novo Testamento, uma sugestão um pouco mais forte, depois analisei que não. A pessoa justamente pode se descobrir em outra área e pode, eventualmente, ter alguma outra preferência. Mas justamente por isso, acho que, por exemplo, se você for comparar nesse caso com os Estados Unidos e talvez até outros países, no final, aí que tá, é interessante você ter, claro que a pessoa depois pode focar em uma atividade, mas é interessante porque ela pode testar várias, né? E testar várias ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, ele pode ter três atividades e depois, vamos supor, ele para com as três atividades e pode mudar para outras três atividades. Ou seja, e outras três atividades diferentes, né? Ah, a pessoa pode trocar para isso, justamente. Ela pode trocar para outras três atividades diferentes, ter três atividades antes, três atividades depois, trocando, né? No final, seis atividades ao todo, e depois, eventualmente, escolher o que quer, se eventualmente ela quer permanecer e se especializar em uma só. Como ela pode continuar trabalhando nas três durante, vamos dizer, um bom tempo da sua vida. E aí que tá, eu acho que sem desorganização social, não vejo. Aí que tá, hoje analisando, o argumento acho que foi um pouco forçado, talvez para eventualmente criticar essa questão do voluntariado. Não, mas é uma baderna. Eu não vejo que baderna social tem as pessoas por excesso de atividade num local onde não há, no Brasil não há uma permissividade tão grande para você ter mais de uma atividade. Então não vejo. Não, mas as pessoas estão desorganizadas de repente porque elas não conheceram o caminho específico, ou de repente estão numa atividade que elas não gostariam. Ok, mas eu não acho que a desorganização seja tão grande, na verdade, porque se a pessoa foi para a atividade que ela gostava, ou que ela preferia, de alguma forma, ou pelo menos na atividade, de repente não necessariamente que ela goste, mas na atividade que ela acha que ela deveria estar, ou mesmo que não seja exatamente às vezes por uma paixão tão grande, eu não acho que isso vai gerar desorganização social. Pode gerar desorganização social que a pessoa vamos dizer, estaria, vamos dizer, numa atividade que de repente não é a sua
preferência, por gosto ou por outro motivo. Porque às vezes não é necessariamente a questão do gosto. Ela poderia permanecer nessa atividade, como eu falei, por outro motivo que não seja necessariamente o gosto pessoal. Mas o que acontece muitas vezes é que talvez, exatamente, as pessoas não. O que eu acho que o Rica está falando é em relação à questão de as pessoas não estarem nas atividades que elas deveriam estar, ou que preferem estar, ou que deveriam estar por algum motivo que não fosse necessariamente gosto. A crítica, eventualmente, dele é isso. Então isso gera uma desorganização social. Eu não sei, mas é aí que está. E o que eu estou dando um exemplo é de que, na verdade, não há desorganização social, por um outro exemplo, quando, eventualmente, as pessoas, baseadas numa outra regra de contar o trabalho, conseguem, inclusive, trabalhar naquilo que não necessariamente gostam. Eu não sei se isso vai gerar desorganização social. A pessoa, como nos Estados Unidos, pode trabalhar em duas atividades que gosta, outra que gosta menos, mas para completar o horário não tem nada o que fazer naquele horário. Então ela teria como fazer essa complementação. Não é porque exatamente ela trabalha numa coisa que ela não gosta que isso vai gerar desorganização social, necessariamente. Então aí que tá. E o outro risco do que o Rica está dizendo é quem vai escolher o que é a preferência das pessoas. Ou seja, as pessoas vão acabar escolhendo o que a outra eventualmente prefira ou deva fazer. Quer dizer, isso é meio esquisito, né? Eu acho meio estranho, porque se eventualmente há essa desorganização social, tá, esse é o momento. Não acho que haja. Mas se é entendido que há desorganização social, então para que haja organização social, uma pessoa, um núcleo, vamos dizer, meia dúzia de pessoas supostamente privilegiadas, é que no final vão acabar. Ou porque se entende que elas sejam privilegiadas, ou se entende que elas sejam mais espertas, ou se entende que elas sejam mais inteligentes, vão decidir o que os outros vão fazer. Então, assim, para que haja organização social, elas vão escolher as atividades das pessoas. Quer dizer, no final, quem vai escolher? Ou seja, não é a pessoa que escolhe o que ela deve fazer. Né? Ou seja, são os outros que vão ter que escolher. Porque há desorganização social. Não, então isso é uma desculpa para que outros decidam o que ela deva fazer. E aí entra de novo aquele comentário que eu falo sobre a questão de a pessoa, de repente, só está naquela atividade porque ela precisa naquele momento. Ou mesmo, se for o caso dos Estados Unidos, não, tem uma atividade específica que ela não quer, mas as outras duas ela gosta. Mas essa que ela não quer, ela também precisa. E às vezes é a atividade que ela ganha mais. Isso conta? Claro que conta. Então, desorganização social, eu não acho que isso necessariamente vai gerar desorganização social. E eu não acho que a solução para isso seja uma meia dúzia de pessoas decidir, porque elas acham que o mais correto é essa pessoa mudar de área na vida dela. Então são elas que no final vão decidir. E vão decidir pelas outras, o que no final não só, claro, geraria outro problema, que é controle de motivação. Isso, aí que tá, isso que talvez, na verdade, gere desorganização social. Acho que é o contrário, na verdade. A meia dúzia de pessoas que seriam mais privilegiadas para poder controlar o que eventualmente os outros fazem, a nível e a título de trabalho. Então, no final, então, quem vai escolher o que os outros vão fazer? Porque gera desorganização social. Sim, mas então para que essa pessoa não fique desorganizada socialmente, quem é que vai escolher o que ela deve fazer? E será que ela vai escolher realmente o que é o correto para essa pessoa? E por vezes as pessoas vão passar períodos e estágios da vida em que no final elas vão acabar trabalhando muitas vezes, né, naquilo que não necessariamente gostariam de estar fazendo. E pelo menos durante um tempo. Então, eu acho que é mais ou menos isso, é mais ou menos por aí, né? Acho que é isso que nós temos que levar em consideração. E é isso, fica essa minha posição aí sobre a questão trabalhista, completando até um pouco aquele tema inicial já de alguns anos, né, sobre a questão trabalhista, mas agora por essa outra perspectiva que seria um pouco ali a opinião do Rica Perrone, que talvez não seja diretamente tão vinculada a isso, mas que tem a ver, que acaba tendo a ver. De repente não é por isso que ele falou necessariamente, que ele conferiu essa opinião dele no vídeo, mas ao mesmo tempo tem a ver com esse tema e eu acho que a opinião dele, pelo menos em parte, está errada, então fica esse complemento agora.